Começa como uma viagem tranquila de carro nas montanhas do Colorado. Ou talvez essa foi a armadilha que ele planejou desde o início. Quando uma mulher grávida é trancada dentro de um SUV pelo próprio marido e ele derrama gasolina ao redor do carro antes de atear fogo na noite gelada, você pensaria que a história dela terminaria ali. Mas, em vez de salvá-la, ele salta para o carro de sua amante e acelera, como se nada tivesse acontecido. O que ele não sabia é que o destino tinha outros planos, porque naquele exato momento de vida ou morte, um pai solteiro surge e a arrasta para longe da beira da morte. O que se segue é uma batalha pela sobrevivência, verdades ocultas e um nível de justiça que ninguém jamais viu se aproximar. Confie em mim, você não vai adivinhar aonde essa história vai parar até que nos aprofundemos. A luz do entardecer estava sumindo sobre as montanhas do Colorado, e o vento trazia um frio cortante que fazia os pinheiros altos tremerem. Grace Whitman estava sentada em silêncio no banco do passageiro do SUV, escuro de seu marido, uma mão pousada sobre o estômago, onde o leve bater de seu bebê de 14 semanas a fazia se sentir tão frágil quanto esperançosa. Uma dor de cabeça surda latejava atrás de seus olhos, mas ela tentou esconder. Andrew tinha insistido que esta viagem a ajudaria a relaxar. Ele disse que o ar da montanha faria bem a ela. Ela sempre quis acreditar nele. Andrew mantinha uma mão no volante, enquanto a outra pairava constantemente perto do celular. Toda vez que vibrava, ele olhava para baixo com uma tensão ao redor da boca que Grace nunca tinha visto. Ela tentou ignorar, concentrando-se na paisagem lá fora. O céu mudava de dourado para cinza. A temperatura caíra para 7 graus Celsius, esfriando os vidros. Outra vibração acendeu a tela. Quando Andrew afrouxou o aperto para ajustar os controles de aquecimento, Grace viu a mensagem claramente. Konnichiwa, quando você vem para mim? O som de sua respiração cessou. Não era inglês, mas ela entendeu o suficiente. Ela reconheceu a traição se desdobrando à sua frente. Andrew tinha outra pessoa, alguém impaciente, alguém esperando. Ela engoliu em seco. O pequeno pulsar de vida em sua barriga se agitou novamente, desta vez com inquietação. Andrew deve ter sentido a mudança em sua respiração, pois ele enrijeceu. Então, ele virou abruptamente em um desvio que não tinha mencionado antes. A estrada se estreitou, subindo mais alto nas montanhas. Aqui era mais silencioso, mais isolado. As árvores se apertavam e não havia casas à vista. O céu escureceu rapidamente. Grace observou a temperatura cair no painel. 5 graus. Ela esfregou os braços e tentou acalmar a respiração. Andrew, para onde estamos indo? Ela perguntou suavemente. Só estou limpando a cabeça, ele murmurou, com os olhos fixos na frente. Ele não olhou para ela. Minutos depois, ele parou o SUV em um trecho solitário da estrada. Nenhum carro passava. Nenhuma luz brilhava. Apenas o vento sussurrava entre os pinheiros. Grace sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Antes que pudesse falar, Andrew saiu e bateu à porta. Ela procurou instintivamente pelo celular, mas ele não estava em seu colo. Ela olhou a tempo de ver Andrew caminhar até a beira do barranco e atirar algo para baixo. Era o seu telefone. Ela o ouviu bater nas rochas lá embaixo. Andrew, o que você está fazendo? Ela gritou. Ele voltou para a porta dela, abriu e a empurrou de volta para o assento. Seu rosto estava desfigurado por uma raiva que ela nunca tinha visto. Esse bebê pode nem ser meu, ele cuspiu. Você acha que eu não sei do que você é capaz? Seu hálito cheirava a uísque e ressentimento. Grace tentou proteger o estômago. Pare, por favor. Eu nunca menti para você.
Grace sussurrou, mas sua voz tremia tanto que as palavras sumiram. Andrew deu um passo para trás e bateu a porta. Grace ouviu o som das travas acionando do lado de fora. O pânico a envolveu. Ela puxou a maçaneta, não se moveu. Seu coração batia forte em seus ouvidos. Pela janela embaçada, ela viu Andrew caminhar até a traseira do veículo. Ele abriu o porta-malas e arrastou um galão vermelho de gasolina. Seus pulmões congelaram. Ela bateu no vidro com a palma da mão, gritando para que ele parasse. O vidro frio entorpeceu sua pele. Ele a ignorou completamente. Ele despejou um círculo largo de combustível ao redor do SUV. Os vapores vazaram pelas fendas da porta, pungentes e nauseantes. Grace engasgou e bateu mais forte, desesperada para que ele olhasse para ela, para que se lembrasse de que ela era sua esposa, carregando seu filho. Mas ele não se virou. Andrew acendeu um isqueiro. A faísca brilhou. Então, as chamas ondularam ao longo da gasolina como cobras famintas, correndo em direção ao veículo. Grace gritou e tentou soltar o cinto de segurança, mas suas mãos tremiam incontrolavelmente. A fumaça começou a sair de debaixo do capô, enquanto o calor pressionava contra o vidro. Andrew não lhe deu um único olhar. Ele se afastou em direção a uma segunda caminhonete estacionada na lateral da estrada, uma que ela não tinha visto antes. Uma mulher estava sentada no banco do motorista. Mesmo através do véu de fumaça, Grace reconheceu a silhueta de Lila. Andrew entrou ao lado dela. A caminhonete avançou e desapareceu virando a curva. O fogo se espalhou rapidamente pelo exterior do SUV. O cheiro de borracha queimada encheu a cabine. Grace tossiu violentamente, incapaz de conseguir ar suficiente. Seus olhos lacrimejaram, sua garganta ardia. Ela puxou o cinto de segurança até que seus braços doessem. Sua visão embaçou. O bebê. O pensamento gritou dentro dela. Ela pressionou uma mão em seu estômago. O pequeno batimento que ela tinha visto no ultrassom, a vida para a qual ela sussurrava todas as noites, agora estava presa com ela em um caixão de aço cheio de fumaça. Ela tentou a outra porta. Trancada. Ela tentou chutar a janela, mas suas pernas estavam fracas. A fumaça engrossou, girando como uma névoa escura. Seu peito apertou. Cada respiração parecia mais pesada, mais difícil. Por favor, alguém me ajude. Por favor. As chamas alcançaram os lados do SUV. O metal estalou. O ar ficou insuportavelmente quente. A cabeça de Grace girava. Ela pressionou o rosto contra a pequena fenda entre o assento e a porta, procurando ar, mas não restava nada para lhe oferecer alívio. Seu coração batia irregularmente agora, assustado e rápido. O suor se misturou com as lágrimas. Suas pernas ficaram dormentes. Ela percebeu com clareza aterrorizante que talvez nunca visse o bebê crescer. Talvez nunca sentisse pequenas mãos em volta do dedo. Talvez nunca escapasse desta jaula em chamas. Sua visão escureceu pelas bordas. Ela ouviu o rugido das chamas, o gemido do metal e o uivo distante do vento se movendo entre as árvores. Tudo mais sumiu, e naquele último lampejo de consciência, Grace compreendeu a verdade. Andrew a havia deixado ali para morrer. Ninguém sabia que ela estava ali. Ninguém a encontraria, a menos que um milagre acontecesse logo. Evan Cole dirigia sua velha caminhonete pela estrada sinuosa do Colorado, enquanto o céu do final da tarde sumia para um cinza azulado. Sua filha Lily estava sentada no banco de trás com seu estojo de violino amarrado ao lado, cantarolando suavemente após a lição de música semanal. Evan a olhou no espelho com um orgulho silencioso. A vida como pai solteiro nunca foi fácil, mas ele havia construído um ritmo constante que funcionava para ambos. Após anos como bombeiro,
e depois uma mudança repentina para um emprego de reparos que o mantinha mais perto de casa, ele aprendeu a importância de estar presente. Ele nunca desperdiçava momentos com a filha. Ele escolheu a rota da montanha porque geralmente estava vazia naquela hora e porque gostava da vista pacífica. O ar estava fresco e trazia o cheiro de pinho. Lily continuou a cantarolar até que parou de repente e apontou para a frente. Evan seguiu a direção de sua mão e viu uma fina coluna de fumaça subindo para o céu. A princípio, ele presumiu que era de um acampamento, mas a fumaça mudou, escura e densa, com um ritmo que ele reconhecia de anos nas equipes de resgate. Era o tipo de fumaça que vinha da queima de metal e borracha. Seus instintos reagiram antes de seus pensamentos. Fumaça assim significava perigo. Ele sentiu uma familiar onda de adrenalina percorrer seu corpo, a mesma força que outrora corria por seus membros toda vez que um alarme tocava na estação. Ele pisou no freio e parou na lateral da estrada. Lily inclinou-se entre os assentos. Seus olhos se arregalaram. Pai, isso parece um incêndio de carro. Evan assentiu uma vez, já calculando distância, direção do vento e calor. Ligue para o 190, ele disse. Ele passou seu telefone porque o dele tinha ficado sem bateria antes. Ele o desbloqueou com dedos rápidos e começou a falar com a operadora enquanto Evan saía para o ar frio. O frio o atingiu imediatamente, mas o calor das chamas distantes pressionou seu rosto um momento depois. Ele estimou cerca de 15 metros entre sua caminhonete e o veículo em chamas à frente. Essa distância era mais segura, mas não o suficiente. O fogo poderia se espalhar ou fazer o tanque de gasolina explodir sem aviso. Ele correu para a frente com cautela e levantou a gola da jaqueta sobre a boca. A fumaça ficou mais espessa quanto mais ele se aproximava. Rajadas de vento carregavam faíscas pela estrada. Ele viu a forma de um SUV escuro com chamas lambendo sua estrutura inferior. Os vidros estavam embaçados de fumaça e o compartimento do motor brilhava com um perigoso pulsar laranja. Ao se aproximar de um lado, ele avistou uma figura dentro. Alguém estava se movendo. Alguém batia na janela do passageiro com uma força aterrorizada. Uma mulher. Ele correu para a porta. O calor era feroz, como estar muito perto de um forno aberto. O metal estava se deformando em alguns lugares. Evan a viu através do vidro coberto de fumaça. Seu rosto estava manchado de fuligem e ela gesticulava freneticamente. Ela tossia violentamente, tentando se afastar do rápido avanço do fogo perto de seus pés. O medo dela o atingiu de uma maneira que parecia quase física. Ele checou rapidamente se havia alguma forma de abrir a porta, mas a maçaneta estava travada e muito quente para segurar. Ele recuou e correu de volta para sua caminhonete. Dentro do kit de emergência, ele guardava uma pá de cabo curto, originalmente destinada a desenterrar pneus da neve. Ele a agarrou e correu de volta. O primeiro golpe contra o vidro não fez nada. O som ecoou como bater em pedra. Ele bateu novamente, ajustando o ângulo. Os vidros do SUV eram projetados para suportar força. Eles deveriam proteger os passageiros durante acidentes, mas agora essa proteção a estava prendendo lá dentro. A fumaça girava densamente, e a mulher batia por dentro. Seus movimentos estavam ficando mais fracos. Ele olhou para suas mãos. A pele em uma delas já estava quente e apertada pelo calor. Ele tirou bruscamente sua jaqueta de couro e a enrolou em seu antebraço 2 vezes. O acolchoamento extra poderia ajudar a protegê-lo por alguns segundos. Ele pressionou o braço protegido contra o canto superior do vidro e usou a lâmina da pá para mirar na borda fina onde a estrutura enfraquecia ligeiramente. "Pai, rápido!" Lily gritou da estrada. Ele ouviu a voz dela tremer. Ele precisava terminar antes que as chamas chegassem à cabine. Ele bateu 3 vezes.
No quarto golpe, o canto do vidro rachou. A fratura se espalhou em um padrão de teia de aranha. Ele reposicionou a pá e bateu novamente. O centro do vidro estufou para dentro e o painel inteiro se estilhaçou com uma rajada de ar quente e fumaça. A força quase o derrubou. Ele se inclinou imediatamente. A mulher tossiu quando o ar fresco tocou seu rosto. Evan enfiou a mão sem hesitar. O calor queimou através da jaqueta de couro, mas ele o ignorou. Ele a agarrou pelos braços e puxou. Ela resistiu a princípio, não por medo, mas porque o cinto de segurança a prendia no lugar. Ele tateou a fivela com dedos trêmulos até que ela se soltou. No momento em que ela estava livre, ele a puxou para fora com toda a força. Suas roupas estavam manchadas de fuligem. Seu cabelo estava chamuscado nas pontas. O calor irradiava de suas costas. Ele a tirou do veículo o mais rápido que pôde e, meio carregando-a, meio apoiando-a, levou-a pelo pavimento rachado. Quando estavam longe o suficiente, ele os derrubou no chão. A sujeira fria ajudou a esfriar suas roupas, e ele a rolou suavemente para apagar quaisquer faíscas persistentes. Uma forte explosão estourou atrás deles. A linha de combustível do SUV tinha se rompido. A explosão ardente enviou uma onda de calor sobre seus corpos. Evan a protegeu com seus braços. Ela se aninhou contra ele, mal consciente. Quando o impacto diminuiu, ele verificou sua respiração. Era superficial, mas constante. Ela abriu os olhos com dificuldade. Ele viu medo neles, misturado com alívio e exaustão. Ela tentou falar, mas sua voz estava dolorosamente rouca. Você está segura agora. Eu te peguei, ele disse. Ele manteve a voz baixa e constante para que ela pudesse entendê-lo, apesar do zumbido em seus ouvidos. Ela piscou lentamente e deixou sua cabeça repousar em seu peito. Seu corpo tremia pela inalação de fumaça e pelo choque. Evan a segurou cuidadosamente, garantindo que seus pulmões se expandissem uniformemente. Ele podia sentir um leve tremor ao longo de seu abdômen, um instinto protetor que o fez apertar um pouco mais o abraço. Atrás deles, as chamas rugiam para o céu escurecendo. Evan não olhou para trás. Sua atenção permaneceu na mulher que quase morreu na frente dele e que, por razões que ele ainda não entendia, importava mais do que ele esperava naquele momento. As luzes vermelhas e azuis piscando chegaram apenas 7 minutos após a ligação assustada de Lily. O som das sirenes ecoou pelas árvores e ricocheteou contra a pedra fria da encosta da montanha. Evan recuou para dar espaço aos bombeiros enquanto eles corriam para os destroços em chamas. Ele manteve uma mão apoiada sob os ombros de Grace. Sua respiração era superficial e seu rosto estava manchado de fuligem. Uma linha fina de sangue escorria de sua narina esquerda. Ela tremia por causa do choque, da exaustão e do ar frio do Colorado que pressionava sua pele aquecida pela fumaça. Os paramédicos se apressaram com o equipamento de oxigênio. Eles a levantaram suavemente, mas até mesmo aquele pequeno movimento a fez estremecer. Eles colocaram uma máscara sobre a boca dela. Ela respirou várias vezes de forma instável, enquanto o oxigênio fresco ajudava a afastar a névoa que nublava sua mente. A equipe de bombeiros se moveu rapidamente para extinguir as chamas restantes. Evan os observou trabalhar. Sabendo exatamente o que encontrariam lá dentro, por algum milagre, ela havia escapado antes que o veículo desmoronasse em uma carcaça derretida. Ele olhou para cima quando ouviu o som de outro motor. Para sua incredulidade, uma caminhonete familiar se aproximou da cena. Andrew saiu antes que o veículo parasse completamente. Lila o seguiu, o cabelo perfeitamente arrumado, apesar do caos ao redor.
Eles pareciam deslocados entre a fumaça, os resíduos de fogo e os frenéticos socorristas. O estômago de Evan se apertou. Eles não deveriam estar ali. Claramente eles tinham voltado assim que viram as sirenes. Eles precisavam controlar a história. Andrew correu com uma expressão exagerada de choque. Ele levou uma mão à testa, como se estivesse arrasado pela dor. "O que aconteceu aqui?" Ele gritou alto. "Minha esposa. Ela deve ter feito algo imprudente. Ela não está sendo ela mesma. Eu disse a ela que esta estrada era perigosa." Sua voz quebrou de uma forma que quase soou convincente. Quase. Lila puxou o celular e começou a filmar com lágrimas que pareciam convenientemente colocadas. Ela nos ameaçou. Ela disse ao oficial mais próximo. Ela disse que se machucaria e nos culparia. Não sabíamos como ajudá-la. Ela saiu antes que pudéssemos acalmá-la. A voz dela tremeu. Ela poderia ter enganado qualquer um que não estivesse observando seus olhos. Eles estavam muito alertas e... Paramédico pediu mais oxigênio enquanto se preparavam para mover Grace para a ambulância. Um médico que havia chegado com a resposta de emergência se aproximou e examinou a fuligem ao redor dos lábios dela. Ela inalou uma quantidade perigosa de fumaça. Ele disse: "Isso pode afetar a gravidez. Precisamos levá-la ao hospital imediatamente." As pálpebras de Grace tremularam. Ela podia ouvir as palavras e cada uma a feria mais profundamente do que a anterior. Evan permaneceu ao lado dela até que Andrew se interpôs entre eles com autoridade forçada. "Afaste-se da minha esposa", ele cuspiu. "Você já fez o suficiente." Seu olhar era afiado, familiar, rancoroso. Evan permaneceu firme, mas não falou. Este não era o momento de confrontá-lo. Grace abriu os olhos por um momento e procurou na multidão até encontrar o rosto de Evan. Medo e gratidão brilharam ali. Ela não podia falar, mas a mensagem era clara. 2 oficiais puxaram Andrew para o lado para interrogatório. Eles também pediram a Layla para esperar por perto. Evan deu aos oficiais um breve relato do que testemunhou, mas Andrew zombou alto. "Ele está fingindo ser um herói", Andrew disse. "Minha esposa deve ter entrado em pânico e batido o carro. Olhe para ele. Ele só quer atenção." Os oficiais tomaram notas, mas não disseram nada. Grace foi levantada para uma maca, agarrando-se à máscara de oxigênio e tentando respirar contra o pânico crescente. Andrew correu atrás dos paramédicos. "Eu preciso ir com ela", ele insistiu. "Ela é minha esposa. Ela precisa de mim." Ele falou com urgência, mas havia algo vazio sob a atuação. Mesmo assim, a equipe médica permitiu que ele viajasse na ambulância depois de confirmar que ele não estava obstruindo o trabalho deles. Evan tentou seguir, mas Andrew virou a cabeça bruscamente. "Fique longe da minha família", ele sibilou. Um paramédico gentilmente impediu Evan de se aproximar. Sem outra opção, Van viu as portas da ambulância se fecharem. O veículo se afastou com sua sirene, cortando o ar da montanha. No hospital, Grace foi colocada em uma sala de trauma. Máquinas apitavam ao redor dela, enquanto os médicos colocavam monitores em seu peito e estômago. Uma enfermeira ajustou a máscara de oxigênio, enquanto outra verificava seus sinais vitais. Andrew estava perto do pé da cama, andando de um lado para o outro e checando seu telefone repetidamente. Quando um policial entrou para preencher o relatório do incidente, Andrew imediatamente se posicionou como a autoridade. "Ela estava instável", ele disse. "Ela estava emocional." Ele disse que ela não queria viver. "Você tem que entender a pressão sob a qual ela está." O oficial olhou para Grace. Ela estava consciente, mas mal conseguia falar. Sua garganta ardia a cada tentativa de formar palavras. Ela tentou levantar a mão para indicar discordância,
mas sua força havia se esvaído. Seu monitor de frequência cardíaca apitou mais rápido. Fora do quarto, Evan estava no corredor com as mãos cerradas. Ele se recusava a sair até saber que ela estava segura. Ele viu Andrew sair do quarto para atender a uma ligação. No momento em que a porta se fechou atrás dele, Evan entrou. Grace levantou o olhar para ele. Sua voz era fraca e entrecortada. Ele quer me matar. A confissão foi quase um sussurro, mas carregava o peso da verdade. Evan ficou imóvel. Por um momento, tudo dentro dele parou. Então, uma determinação que ele não sentia há anos se estabeleceu firmemente em seus ombros. Ele assentiu uma vez, a promessa silenciosa se formando em seu peito. Ele não permitiria que Andrew a machucasse novamente. Atrás dele, as luzes do corredor piscaram suavemente. A noite caótica estava começando a mudar. Logo, a verdade começaria a penetrar nas mentiras. As luzes do hospital brilhavam com uma névoa branca fria que fazia o longo corredor parecer mais frio do que realmente era. Evan estava perto da janela, olhando para o estacionamento lá embaixo, enquanto segurava seu telefone no ouvido. Sua voz era baixa, mas firme. Ele tinha ligado para um velho amigo do Corpo de Bombeiros, alguém que havia passado mais de uma década analisando incêndios de veículos. Enquanto Evan descrevia a condição do SUV, seu amigo respondeu sem hesitar. O veículo não poderia ter pego fogo sozinho. O comportamento do fogo apontava para um acelerante. Quando Evan ouviu as palavras, sentiu a verdade apertar como um nó em seu peito. Alguém iniciou aquele fogo intencionalmente. Ele agradeceu ao amigo e guardou o telefone no bolso. Seu pulso batia mais forte. O pensamento de Grace, presa dentro daquele carro em chamas, se repetia em sua mente. Ele ainda podia ver a mão dela contra o vidro coberto de fumaça. Ele ainda podia sentir o peso de seu corpo trêmulo enquanto a afastava das chamas. A ideia de que alguém fez isso com ela de propósito o encheu de uma raiva constante e controlada. Dentro do quarto do hospital, Grace havia sido transferida da unidade de trauma para um quarto de paciente comum. As máquinas haviam sido reduzidas a apenas alguns monitores, mas ela ainda respirava com dificuldade. Sua voz continuava fraca, e cada vez que ela respirava, parecia exigir um esforço cuidadoso. Ela mantinha uma mão suavemente sobre seu estômago. Os médicos a haviam assegurado que o bebê estava estável por enquanto, mas ela precisava de descanso e oxigênio. Andrew havia insistido que o hospital restringisse as visitas. Ele alegou que era pela segurança de Grace. Na realidade, ele queria controlar quem a contatava e o que ela poderia revelar. Evan sabia disso. As enfermeiras também sabiam, embora não pudessem dizer abertamente. Andrew estava andando pelo corredor por quase 1 hora, fazendo ligações e exigindo atualizações sobre a condição de Grace. Seu comportamento era errático, mas polido o suficiente para que alguém menos observador pudesse acreditar que sua preocupação era genuína. Quando Andrew finalmente saiu para atender a outro telefonema, Evan aproveitou a breve janela de oportunidade. Ele caminhou silenciosamente até a porta de Grace e escorregou para dentro. O quarto cheirava levemente a antisséptico. Os únicos sons eram o zumbido suave do purificador de ar e as respirações superficiais de Grace. Ela abriu os olhos lentamente quando sentiu o movimento. Seu rosto relaxou quando o reconheceu. Evan, ela sussurrou. Sua voz era fina, quase frágil. Ele se aproximou da cama. Falei com alguém que entende de incêndios, ele disse suavemente. O carro não pegou fogo sozinho. Alguém o incendiou. Ele esperou para ver se ela negaria ou tentaria esconder o medo. Em vez disso, a mão dela tremeu. Foi Andrew, ela disse. As palavras saíram lentamente,
moldadas pela exaustão e pelo pavor. Ele trancou as portas. Ele derramou gasolina. Tentei gritar. Ele ateou fogo e foi embora. A lembrança apertou sua voz até que ela teve que parar e recuperar o fôlego. Ivan sentiu um peso se instalar em seu peito. Ouvi-la confirmar isso tornou a situação real de uma maneira que nem mesmo o fogo tinha feito. Grace, você tem que contar para a polícia, ele disse. Você não pode carregar isso sozinha. Eles precisam saber o que ele fez. Ela balançou a cabeça fracamente. Se eu o acusar agora, ele vai me machucar. Ou vai machucar o bebê. Ele sempre encontra maneiras de controlar tudo. Seus olhos brilhavam de medo. Eu não posso perder este bebê. Antes que Evan pudesse responder, a porta se abriu. Andrew invadiu com uma rajada de passos fortes e zangados. Seus olhos fixaram-se em Evan, e seu rosto escureceu. O que você está fazendo aqui? Ele latiu. Eu disse à equipe que ela precisa de descanso. Saia. Grace estremeceu com o volume da voz de Andrew. Evan se endireitou, recusando-se a ser intimidado. Andrew se aproximou, agarrando o braço de Grace de uma maneira que a fez estremecer de dor. Evan reagiu instantaneamente. Ele levantou o celular e apertou para gravar, segurando-o alto o suficiente para capturar a imagem da mão de Andrew apertando o pulso dela. Andrew percebeu o que tinha feito tarde demais, retirando a mão bruscamente, mas o dano já estava feito. Evan tinha as imagens. Sem falar, ele passou por Andrew e saiu do quarto. Andrew praguejou entre os dentes, mas não o seguiu. Ele sabia que não havia nada que pudesse fazer agora sem piorar a situação. Evan caminhou diretamente para o pequeno escritório, perto do posto de enfermagem, onde o chefe de polícia local estava esperando para colher depoimentos adicionais. Ele mostrou o vídeo ao chefe. O oficial assistiu 2 vezes. Sua expressão se apertou. Ele já estava cético em relação à história de Andrew, e a nova evidência aprofundou sua suspeita. O chefe agradeceu a Evan e prometeu prosseguir discretamente até que tivessem o suficiente para confrontar Andrew diretamente. A notícia começou a se espalhar entre a equipe do hospital e, eventualmente, por toda a cidade. Fotos de Evan carregando Grace para longe do fogo apareceram online. Artigos começaram a surgir chamando-o de o pai herói da montanha. As pessoas elogiavam sua coragem e a ternura com que ele protegia Grace em cada foto. Ivan ignorou a atenção. Ele não a salvou para ser admirado. Ele a salvou porque ela precisava de alguém quando mais ninguém veio. No quarto de Grace, as enfermeiras ajustaram seus travesseiros e a ajudaram a se sentar. Ela continuava olhando para a porta, temendo que Andrew voltasse com mais raiva. Quando Evan entrou novamente, sua postura relaxou. Ele se aproximou lentamente para que ela não se sentisse apressada. Andrew quer que eu assine um relatório, ela sussurrou. Ele diz que vai ajudar a encerrar o caso. Ele quer que eu diga que foi um acidente. Evan puxou uma cadeira para perto da cama dela. Não assine nada, ele disse. Sua voz era suave, mas forte. Ele está tentando se proteger. Você merece que a verdade seja ouvida. Você e seu bebê merecem segurança. As mãos dela tremeram ligeiramente. Eu estou com medo, ela admitiu. Toda vez que tento enfrentá-lo, ele encontra uma maneira de me destruir. Evan se inclinou para a frente, seu tom firme. Você não está sozinha agora. Eu não vou permitir que ele te machuque de novo. Pela primeira vez desde o incêndio, Grace soltou uma respiração que não tremeu. Ela acreditou nele, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu um pequeno lampejo de segurança crescendo dentro dela. A noite se instalou pesadamente sobre o hospital, trazendo um silêncio que parecia inquietante em vez de pacífico.
As luzes fluorescentes do corredor zumbiam suavemente enquanto as enfermeiras entravam e saíam dos quartos com passos lentos e praticados. Grace dormia com respirações irregulares, auxiliada pelo tubo de oxigênio que repousava suavemente dentro de seu nariz. Os médicos a haviam mandado descansar, mas mesmo dormindo, seu corpo permanecia tenso de medo e exaustão. Por volta das 2 da manhã, os corredores estavam quase vazios. Andrew retornou ao hospital com o capuz sobre a cabeça. Ele mantinha o olhar baixo, esperando não chamar a atenção. Mais cedo naquele dia, ele havia sido interrogado pela polícia e tinha enfrentado a suspeita que se acumulava ao seu redor. O pânico havia começado a substituir a confiança que ele carregava tão facilmente antes. Ele precisava recuperar o controle e precisava fazer isso antes que Grace contasse a verdade a alguém. Ele escorregou silenciosamente para o quarto dela. O brilho suave do monitor de parede projetava uma luz fraca sobre sua figura em repouso. Sua pele parecia pálida e sua respiração continuava, mas constante. Andrew fechou a porta atrás de si e se aproximou de sua cama. Ele olhou fixamente para o tubo de oxigênio, a linha que a mantinha respirando com segurança. Seus dedos se crisparam. Se ela parasse de respirar agora, as autoridades nunca teriam seu depoimento completo. O bebê também desapareceria. Todo o problema desapareceria antes que o arruinasse. Ele estendeu a mão para o tubo. Sua mão pairou sobre o ponto de conexão e ele se preparou para puxar. O assobio do fluxo de oxigênio preencheu o espaço silencioso. Então, a porta se abriu bruscamente. Evan entrou, segurando um copo de água que ele tinha trazido para Grace, caso ela acordasse. Quando ele viu Andrew com a mão no tubo de oxigênio, seu coração parou por uma fração de segundo. Então, a fúria correu por sua espinha. "O que você está fazendo?" ele exigiu. Sua voz encheu o quarto com uma clareza cortante. Andrew retraiu a mão bruscamente como se tivesse se queimado. "Eu estava verificando-a", ele cuspiu. Ela estava com dificuldade para respirar. Evan não hesitou. Ele atravessou o quarto em 2 passos e empurrou Andrew para longe do equipamento. O movimento fez Andrew cambalear. Em questão de segundos, os 2 homens colidiram em uma explosão de raiva e adrenalina. Eles agarraram um ao outro, batendo contra a bandeja de suprimentos médicos. Um copo de metal caiu no chão com um estrondo. Andrew golpeou primeiro, atingindo o ombro de Evan. Evan respondeu com um soco no braço de Andrew, empurrando-o para trás. Grace acordou com um suspiro, aterrorizada pela violência repentina irrompendo ao lado de sua cama. Seu monitor cardíaco começou a apitar mais rápido. As enfermeiras ouviram a comoção e chamaram a segurança. 2 guardas correram pelo corredor. Quando eles entraram, Andrew imediatamente apontou para Evan. "Ele me atacou", ele gritou. "Ele está obcecado pela minha esposa. Ele está interferindo há dias." Sua atuação foi rápida, quase um reflexo, mas os guardas não responderam. Um apontou para a câmera dome preta fixada no canto do teto. A pequena luz vermelha estava piscando constantemente. Havia gravado tudo. Um guarda solicitou as gravações de segurança e, em questão de minutos, a verdade foi reproduzida em um monitor no corredor. As gravações mostraram Andrew tentando alcançar o tubo de oxigênio com clara intenção. Mostrou Evan entrando e reagindo em defesa. O rosto de Andrew ficou sem cor quando os guardas voltaram. Eles o algemaram e o tiraram do quarto enquanto ele gritava protestos. "Vocês não entendem. Eu estava tentando ajudá-la. Eu estava checando a respiração dela." Sua voz ecoou pelo corredor. Ele foi levado sob custódia. O hospital ficou em silêncio novamente. Grace chorou baixinho, enquanto as enfermeiras ajustavam seus monitores. Evan ficou ao lado dela, acalmando-a com palavras firmes. "Você está segura?"
Ele repetiu. Ele não pode te machucar agora. Ela assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão trêmula. 12 horas depois, Andrew foi solto sob fiança. Lila apareceu do lado de fora da delegacia cercada por repórteres. Ela chorou com as mãos no rosto, insistindo que Andrew era inocente, que havia sido mal interpretado, que ele amava a esposa. As câmeras piscaram enquanto ela se agarrava a ele dramaticamente. A cena se espalhou pelas mídias sociais em minutos. De volta ao hospital, a equipe decidiu transferir Grace para uma unidade segura no andar de cima. Visitantes seriam controlados. As portas seriam mantidas trancadas. Evan assistiu nervoso enquanto ela era movida. Ele solicitou alguns dias de folga do trabalho para poder ficar por perto. Seu supervisor entendeu e aprovou o tempo sem hesitar. No dia seguinte, Grace levou a mão ao estômago e ofegou suavemente. Pela primeira vez desde o incêndio, ela sentiu o fraco movimento do bebê. A sensação a fez chorar. O bebê está se movendo de novo, ela sussurrou. O alívio a invadiu, embora o medo permanecesse por perto. Enquanto isso, a raiva de Andrew fervia. Seu plano havia desmoronado. Grace ainda estava viva. A polícia o estava interrogando. Seus parceiros de negócios estavam ligando. O choro dramático de Lila só piorava as coisas. Ele não podia deixar Grace vencer. Ele precisava intimidá-la. Então, tarde da noite, ele dirigiu até a casa de Evan, esperando aterrorizar o homem que havia interferido vezes demais. A casa permaneceu em silêncio sob a luz fraca da varanda. Andrew se aproximou da porta dos fundos, tentando arrombar a fechadura. Lá dentro, Lily acordou com o som fraco de raspagem. Ela se levantou, assustada. Ela caminhou até o quarto de Evan e sacudiu seu braço. Ele se levantou imediatamente e pegou uma lanterna antes de descer as escadas. Ele pegou Andrew no ato. Andrew se virou com os olhos arregalados, mas Evan se manteve firme. Seguiu-se um tenso impasse até que vizinhos notaram os gritos e chamaram a polícia. Andrew fugiu antes que os policiais chegassem, desaparecendo na escuridão. A investigação se aprofundou na manhã seguinte, quando a polícia encontrou evidências de que Andrew havia comprado gasolina e um isqueiro em um posto de gasolina próximo no mesmo dia do incêndio. Os detetives agora suspeitavam de incêndio criminoso. Grace recebeu uma mensagem ameaçadora de Lila, dizendo que eles teriam tudo de volta. As palavras enviaram um arrepio por ela. O medo de sua morte retornou com força total. Ela não podia permanecer exposta. Evan se aproximou de sua cama e pegou sua mão gentilmente. "Venha ficar comigo e com Lily", ele disse. "Pelo menos até as coisas se acalmarem. É mais seguro." Grace hesitou, dividida entre o medo e o orgulho. Depois de vários longos momentos, ela assentiu. Ela precisava de proteção, e Evan a ofereceu sem hesitar. Evan e Lily a receberam em sua pequena casa de madeira perto do sopé da montanha. Lily trouxe cobertores e pintou quadros para animá-la. Evan cozinhou refeições simples e garantiu que ela tivesse tudo o que precisava. Grace sentiu um calor que não sentia há meses. Pela primeira vez desde que o pesadelo começou, ela sentiu a paz retornar lentamente. A tempestade começou antes do que qualquer um esperava. Neve pesada rolou pelas montanhas com uma força que parecia quase não natural. Ao anoitecer, o vento se transformou em uma corrente estridente que batia contra as janelas e empurrava montes de neve pela estrada deserta que levava à cabana de Evan. Os alertas meteorológicos avisavam que as temperaturas poderiam cair para níveis perigosos em questão de horas. Evan parou na janela da sala de estar e observou a neve girar como fumaça branca pelo ar escuro. Ele podia sentir a mudança na atmosfera.
Algo estava se aproximando, e não era apenas a tempestade. Seu telefone vibrou. Era uma ligação do despachante da polícia. Andrew havia escapado de sua casa logo após ser confrontado com a evidência da gasolina. Os oficiais acreditavam que ele estava armado, ou pelo menos carregando algo perigoso. O estresse, o medo e a raiva o tornavam imprevisível. Ele havia perdido o controle da narrativa. A investigação estava se fechando. Evan sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto o despachante continuava. Layla havia desaparecido 6 horas antes. Ela não havia retornado às ligações, e seu carro não podia ser localizado. A polícia suspeitava que ela estava ajudando Andrew a se esconder ou a se mover pelo condado sem ser detectado. A possibilidade de os dois estarem trabalhando juntos novamente fez as mãos de Evan se apertarem em punhos. Ele desligou o telefone e imediatamente arrastou uma estante de madeira contra a porta da frente. Não era muito, mas criava uma barreira. A tempestade sacudia as janelas, fazendo o vidro vibrar a cada rajada. Grace sentou-se no sofá com um cobertor enrolado ao seu redor. Ela esfregou o estômago lentamente, tentando se acalmar. Na última hora, ela sentiu leves cólicas, provavelmente causadas pelo estresse. Ela tentou respirar através delas, mas cada nova onda de medo apertava seu corpo novamente. Lily sentou-se perto dela com os olhos arregalados. Ela se agarrou a Grace como se temesse que a tempestade a levasse embora. O vento rugia lá fora, um som longo e penetrante que raspava contra as paredes de madeira. Evan verificou cada fechadura 2 vezes. Depois, verificou novamente. A cabana era robusta, mas nada parecia forte o suficiente quando ele imaginava Andrew lá fora, no frio escuro. Poucos minutos depois, um som repentino cortou a tempestade. Passos, lentos e irregulares, rangeram pela neve profunda do lado de fora da porta. Evan pegou sua lanterna e a pistola de sinalização que ele guardava em uma gaveta para emergências. Seu coração batia forte. Tempestades de neve frequentemente criavam ecos, mas esses passos estavam muito próximos e muito deliberados para serem um truque do vento. Grace levantou o olhar com medo repentino. Lily se agarrou mais forte ao seu lado. Evan se dirigiu para a porta com movimentos cautelosos. Ele encostou o ombro na madeira e ouviu. Os passos pararam. O silêncio se instalou. Em seguida, veio o ranger da neve se movendo sob um peso. Ele acendeu a lanterna e abriu a porta apenas o suficiente para espiar para fora. O vento atingiu seu rosto com tanta força que ardia como agulhas. A neve chicoteava ao seu redor. Ele direcionou o feixe de luz pela varanda. Ninguém estava lá, mas na neve fresca havia pegadas, profundas e novas. Elas levavam para a linha das árvores antes de sumir na tempestade. Ele recuou para dentro da casa e fechou a porta com firmeza. "Alguém está lá fora", ele disse. Grace cobriu o estômago com as 2 mãos, sentindo o bebê se mover em uma reação assustada. Lily gemeu baixinho. O vento continuou a chicotear as janelas, sacudindo-as com força suficiente para o vidro tremer. A eletricidade piscou no teto. As luzes se apagaram. Em seguida, acenderam novamente. A breve escuridão pareceu um aviso. Grace ofegou enquanto outra pequena onda de dor percorria seu abdômen. Evan correu para o lado dela e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Ele podia sentir o tremor dela. A tempestade lá fora se intensificou. A neve batia contra a cabana com um ritmo surdo e pesado. Outro som forte, de repente, ecoou da parte de trás da casa. Lily gritou. Evan agarrou a lanterna e correu para a cozinha. A porta dos fundos tremeu violentamente, como se alguém estivesse arrombando por fora. A moldura de madeira rangeu sob pressão. Evan fechou a tranca
e escorou a porta com o corpo. O tremor continuou por vários segundos. Então parou tão abruptamente quanto começou. Seu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de texto de um número desconhecido iluminou a tela. Traga-a para fora. Evan sentiu as palavras como uma queda no estômago. A mensagem só poderia vir de uma pessoa. Ele mostrou a tela para Grace. Seu rosto empalideceu. Ela lutou para estabilizar a respiração. Momentos depois, a polícia enviou outra atualização. O sinal do celular de Andrew foi detectado por uma torre de celular próxima. Ele estava a menos de 800 metros da cabana. A ideia dele espreitando em algum lugar na tempestade gelou o sangue de Evan. Grace tentou se levantar, mas se sentiu fraca. O estresse e o ar frio a haviam sobrecarregado. Sua visão embaçou e ela desabou de volta no sofá. Evan correu para pegá-la antes que ela caísse. Ele verificou seu pulso. Era rápido, mas constante. Sua respiração era superficial. Ele a levantou suavemente em seus braços e a levou para o quarto. Lily a seguiu de perto, chorando baixinho. Ele deitou Grace na cama e a cobriu com cobertores. Ele afastou o cabelo solto de seu rosto e colocou o ouvido perto de seus lábios para garantir que ela estava respirando. Outra contração de dor a fez estremecer e ele a acalmou com palavras suaves. Lá fora, o vento uivava contra a cabana como um ser vivo. A neve se acumulava mais alto contra as paredes. Evan percebeu que a casa não resistiria se Andrew forçasse a entrada. Eles não podiam ficar. Grace estava muito frágil e Lily estava muito assustada. Havia apenas uma opção. Ele foi até o armário e pegou casacos grossos, luvas e cachecóis. Ele os vestiu em Lily e enrolou Grace cuidadosamente, tentando não perturbar sua respiração. Ela abriu os olhos e o viu preparando-os. "Estamos indo?" ela sussurrou. "Sim", ele disse. "Não podemos ficar aqui, não com ele lá fora." Ele a levantou novamente com braços firmes. Lily se agarrou à manga dele e ficou perto de sua perna. Evan olhou para ela e falou suavemente através da escuridão. "Fique perto. Não solte." Ele empurrou a porta para a nevasca furiosa, segurando Grace firmemente contra o peito, enquanto Lily se agarrava ao seu lado. A tempestade os engoliu instantaneamente, mas Evan continuou avançando. Ele os levaria para longe do perigo, não importa o que estivesse esperando na noite de tempestade. A nevasca engoliu o mundo em branco, enquanto Evan se forçava a avançar pela neve cada vez mais profunda. Ele carregava Grace nas costas, com os braços dela soltos em volta de seus ombros, a respiração suave, mas forçada. A cada poucos passos, a testa dela roçava seu pescoço, como se ela estivesse entrando e saindo da consciência. Lily andava apertada contra seu lado, agarrando sua jaqueta com dedos trêmulos. A tempestade havia apagado a estrada completamente, deixando apenas o caminho estreito da floresta que Evan conhecia de caminhadas com sua filha. Era a única rota que os mantinha escondidos dos campos abertos, onde Andrew poderia facilmente avistá-los. O frio cortava o rosto de Evan como cacos de vidro. Flocos de neve grudavam em seus cílios e cada respiração queimava seus pulmões. Atrás dele, Grace estremeceu. Ele podia sentir a fraqueza dela através de cada mudança de seu peso. "Aguente firme", ele sussurrou para ela. "Estamos quase longe o suficiente da cabana." Ela não respondeu, mas ele sentiu a mão dela apertar ligeiramente sua camisa. O vento gritava através das árvores, dobrando os galhos até que eles rangeram alto. Lily tropeçou, mas continuou andando, recusando-se a soltar Evan por um instante. "Papai, estou com medo", ela sussurrou. Ele colocou a mão livre no ombro dela e a guiou para mais perto dele. "Fique comigo, não olhe para trás", ele disse calmamente.
Eles chegaram a uma clareira estreita, onde altos pinheiros os protegiam do pior do vento. A neve estava empilhada quase até os joelhos de Lily. Evan parou por um momento, levantando o peso de Grace mais alto em suas costas. A bochecha dela repousava contra ele, fria e úmida. Ele sentiu o leve tremor de dor percorrendo seu corpo. Então, uma luz distante piscou pela floresta. Um feixe de lanterna se movia em arcos lentos entre as árvores. O coração de Evan afundou. O feixe se movia com o propósito de busca. Alguém estava lá fora, alguém perto. O feixe ficou mais brilhante. Uma figura escura entrou na clareira do lado oposto da floresta. Andrew. Seu casaco batia no vento e sua lanterna cortava a neve como uma lâmina. Seu rosto se contorceu quando ele finalmente os viu. "Você é minha!" ele gritou. "Venha aqui!" Evan instintivamente se colocou na frente de Grace e Lily. Sua postura se endireitou e sua voz endureceu. "Pare aí mesmo. Você não vai levá-la." Ele podia sentir Lily se agarrando mais forte por trás. Grace se mexeu fracamente em suas costas, levantando a cabeça com esforço. Andrew deu vários passos cambaleantes para a frente. "Ela é minha esposa", ele rugiu. "Ela não vai a lugar nenhum com você. Ela me deve tudo. Ela é minha." Sua voz rasgou o vento como um violento rasgo na tempestade. A neve girava ao redor deles, como se fosse arrastada por sua fúria. Evan permaneceu calmo, embora a adrenalina latejasse em suas veias. "Você quase a matou. Você quase matou seu próprio filho. Vá embora agora, antes que a polícia te encontre. Eles já estão procurando por você." Os olhos de Andrew se arregalaram de raiva. Ele se atirou contra eles através da neve pesada. Evan girou rapidamente, abaixando Grace e Lily atrás dele. Andrew investiu contra Evan, com força suficiente para derrubar os dois no banco de neve. Pó frio explodiu ao redor deles. Andrew arranhou e socou com selvagem desespero. Evan bloqueou os golpes com os braços e revidou com força controlada, impulsionado pelo medo pelas duas pessoas atrás dele. Eles rolaram na neve, suas respirações se misturando com o rugido do vento. Andrew agarrou a jaqueta de Evan e tentou imobilizá-lo, mas Evan usou seu impulso para empurrá-lo para o lado. Eles deslizaram pela superfície gelada, deixando um rastro marcado por sua luta. Grace se impulsionou sobre os joelhos, apesar da dor aguda que se contorcia em seu abdômen. "Andrew, pare!" ela implorou. Sua voz quebrou. Um espasmo repentino a fez agarrar o estômago. A dor foi mais aguda desta vez, terrivelmente intensa. Ela ofegou e perdeu o equilíbrio, caindo de bruços enquanto o mundo girava. Lily correu para o lado dela, chorando. "Grace, por favor, fique bem." Ela choramingou. Ela envolveu os braços em volta de Grace, tentando protegê-la do vento. Grace tentou sorrir para ela, mas se encolheu de dor novamente quando outra onda de dor a atingiu. Andrew notou Grace desmoronando. Algo se quebrou dentro dele. Ele se lançou em direção a ela com um grito furioso. Evan reagiu instantaneamente. Ele se levantou e atacou Andrew, derrubando-o antes que ele alcançasse Grace. Ambos os homens caíram pesadamente na neve. Evan atingiu o braço de Andrew, forçando-o a soltar seu aperto no chão. Andrew esperneou, chutando descontroladamente, mas seu pé escorregou na superfície gelada. Seu peso mudou. Seu equilíbrio quebrou. A neve sob ele cedeu, revelando uma depressão oculta no terreno. Andrew caiu para trás em um buraco profundo, entre dois troncos caídos. A neve escorreu sobre ele enquanto ele deslizava, gritando de raiva e confusão. Ele agarrou as bordas, tentando sair, mas a neve estava muito solta e seus membros muito exaustos pelo frio. Evan recuou, respirando com dificuldade.
Ele se moveu rapidamente para Grace e a levantou suavemente do chão. Lily se agarrou à perna dele, ainda chorando. "Precisamos nos mover", Evan sussurrou para Grace. Ela assentiu, as lágrimas congelando em suas bochechas de dor e frio. Um brilho distante se espalhou entre as árvores, faróis, luzes de busca da polícia, vozes chamando nomes através da tempestade. Os oficiais abriram caminho pela neve, suas lanternas iluminando a figura de Andrew enquanto ele tentava desesperadamente sair da depressão. Ele gritou e praguejou, mas sua força havia se esgotado com o frio. Os oficiais o alcançaram primeiro. Eles o puxaram para fora, o imobilizaram e algemaram suas mãos atrás das costas. Andrew lutou fracamente, ainda gritando o nome de Grace, até que o vento engoliu sua voz. Evan segurou Grace perto, enquanto ela finalmente irrompia em soluços. A testa dela descansou em seu ombro, enquanto Lily se inclinava do banco para abraçar os dois, criando um círculo de calor em meio à tensão da sala do tribunal. As luzes da polícia pintaram a floresta nevada com pulsos azuis e vermelhos. Os oficiais correram em direção a eles, chamando por assistência médica. Grace chorou mais forte nos braços de Evan, finalmente deixando o medo e a exaustão deixarem seu corpo. Ela sentiu as pequenas mãos de Lily se agarrando firmemente. Ela sentiu o calor de Evan a cercando no meio da floresta gelada. Ela sentiu pela primeira vez em semanas que sobreviveria a este pesadelo. A tempestade continuou a rugir, mas a floresta não parecia mais sem esperança. Ela estava segura. Evan havia se mantido firme, e as luzes piscantes da polícia banharam a neve com uma promessa de que o perigo estava finalmente terminando. A ambulância correu pelas estradas nevadas que se afastavam da floresta, em direção ao pequeno hospital regional na beira das montanhas. Grace estava deitada na maca com as mãos enroladas, protetoramente em torno de seu estômago. Ela podia sentir o fraco movimento do bebê, um lembrete de que precisava se manter forte. Evan segurou sua mão durante todo o trajeto. Recusando-se a sair do lado dela, Lily sentou-se perto, com o rosto ainda pálido de medo. No entanto, seus olhos nunca se afastaram de Grace, como se vigiá-la oferecesse algum tipo de proteção. Quando eles chegaram ao hospital, as enfermeiras os guiaram para uma tranquila sala de exames. A atmosfera lá dentro era quente em comparação com o mundo gelado do qual haviam escapado. Os médicos entraram rapidamente com calma urgência. Eles checaram os níveis de oxigênio de Grace, a pressão arterial e a frequência cardíaca. Depois de alguns minutos, eles colocaram um monitor fetal em seu estômago. A sala ficou em silêncio, enquanto todos ouviam o batimento cardíaco rápido e rítmico ecoar pelos alto-falantes. Grace exalou tremulamente. O médico sorriu suavemente e confirmou que o bebê estava seguro por enquanto, embora Grace precisasse de repouso absoluto. Seu corpo havia sofrido muito estresse e frio. Ela precisava de calor, cuidado e tempo. Enquanto Grace descansava com Lily sentada perto de sua cama, a polícia escoltou Andrew para o centro de detenção do condado. Suas mãos estavam algemadas. Seu rosto estava vermelho de frio e humilhação. Os oficiais não ouviram seus protestos ou desculpas. Eles tinham visto o suficiente. Eles o testemunharam gritando na floresta nevada com raiva incontrolável. Eles o viram rejeitar tratamento e resistir à prisão. Ele não era mais um marido se defendendo de mentiras. Ele era um suspeito em um caso de tentativa de assassinato. O condado inteiro agora sabia seu nome por todas as razões erradas. Enquanto isso, os oficiais encontraram Lila em seu carro perto da fronteira do estado. Ela estava se escondendo ao volante com malas embaladas no banco de trás. Ela alegou que estava planejando visitar a família,
Mas o momento fez sua história desmoronar imediatamente. Ela foi tirada do carro e colocada em um veículo de patrulha. Ela chorou e implorou por clemência, insistindo que não tinha ideia do que Andrew estava planejando. Os oficiais não acreditaram nela, não depois de tudo o que veio à tona. Ao meio-dia, as acusações contra Andrew e Lila foram formalmente anunciadas. Tentativa de assassinato. Conspiração. Colocar em risco uma mulher grávida. Incêndio criminoso. O peso das acusações legais enviou ondas de choque por toda a cidade. Os canais de notícias pegaram a história em questão de horas. Quando os repórteres souberam que uma mulher grávida havia sobrevivido a um carro em chamas, um ataque no hospital e uma perseguição em meio a uma nevasca, eles correram para encontrá-la. Grace estava descansando quando a primeira onda de câmeras chegou ao saguão do hospital. Evan saiu para o corredor e conversou com a equipe, insistindo que ela não deveria ser sobrecarregada. Mas Grace ouviu a comoção. Ela sabia o que significava. As pessoas queriam ouvir a história dela. As pessoas queriam a verdade. Ela estava em silêncio por muito tempo, aterrorizada de falar. Mas agora Andrew estava sob custódia. Lila estava detida. Evan e Lily estavam seguros. E o mais importante, seu bebê estava vivo. Grace respirou fundo e disse à enfermeira que estava pronta para falar. Quando ela entrou na pequena área de imprensa que o hospital havia organizado, as luzes das câmeras se voltaram para ela. Os repórteres se inclinaram para a frente com seus microfones. Grace sentou-se em uma cadeira com Evan ao lado. Lily ficou atrás deles com as mãos apoiadas no ombro de Evan. Grace começou lentamente. Ela contou a ele sobre o incêndio. Ela descreveu o momento em que Andrew trancou as portas do SUV e encharcou o chão com gasolina. Ela descreveu sua expressão fria enquanto ele se afastava. Ela contou a ele sobre o ataque no hospital às 2 da manhã, quando ele tentou tirar o tubo de oxigênio. Ela contou a ele sobre a fuga pela neve, o confronto na floresta e a violência de Andrew quando ele os encontrou. Sua voz tremeu, mas ela continuou. A verdade saiu como uma respiração há muito reprimida, que finalmente foi liberada. Os repórteres ouviram com os olhos arregalados. Os operadores de câmera deram zoom. Enfermeiras que passavam pararam para ouvir suas palavras. A verdade não estava mais escondida. Grace finalmente havia falado. Em questão de minutos, as mídias sociais explodiram com reações. Uma hashtag surgiu quase instantaneamente. Justiça para Grace. Milhares de pessoas começaram a compartilhá-la. Sobreviventes de violência doméstica postaram mensagens de solidariedade. Mulheres que sofreram em silêncio sentiram suas vozes ecoarem nas de Grace. Homens que viram a brutalidade de parceiros controladores falaram sobre o perigo que as mulheres enfrentam a portas fechadas. A história cruzou as fronteiras estaduais em questão de horas. As estações de notícias reproduziram as imagens de Evan carregando Grace para longe do veículo em chamas. Os comentaristas o chamaram de herói. Alguns relataram seu passado como bombeiro. Outros destacaram a ternura do momento em que ele a protegeu na floresta apenas com seu corpo. A história passou de um crime local para uma manchete nacional. Organizações de apoio entraram em contato com o hospital, oferecendo assistência, recursos legais, aconselhamento e proteção. Eles queriam que Grace soubesse que ela não estava sozinha. Eles queriam que seu bebê estivesse seguro. Eles queriam que a justiça avançasse sem hesitação. Em outra parte da cidade, Lila sentou-se em uma sala de interrogatório. Quando confrontada com a evidência contra ela, ela desmoronou completamente. Através das lágrimas, ela culpou Andrew. Ela alegou que ele a manipulou.
Ela insistiu que não tinha ideia de que a situação se tornaria violenta. Ela implorou por clemência, tentando reduzir seu papel no crime. Câmeras fora da delegacia capturaram imagens dela sendo levada com algemas. Seu rosto chorando preencheu as telas de televisão em todo o país. O advogado de Andrew fez uma declaração pública logo depois. Ele disse aos repórteres que Andrew havia experimentado uma perda momentânea de controle. Ele disse que Andrew precisava de avaliação mental e compaixão. O público reagiu com indignação. As pessoas exigiam responsabilidade, não desculpas. De volta ao hospital, Grace sentou-se com Evan durante uma entrevista ao vivo. Quando perguntaram como ela sobreviveu a tudo, ela levantou a mão e a colocou sobre a de Evan. Sua voz suavizou enquanto ela dizia: "Ele nos salvou, a mim e ao meu bebê. Ele nos protegeu quando mais ninguém o fez. Ele nos deu uma chance de viver." Lily se aproximou, envolvendo seus pequenos braços em torno dos ombros de Grace. As câmeras capturaram o momento. Ele se espalhou imediatamente pelas mídias sociais. Milhões o viram. Milhões sentiram algo se mover em seus corações. A verdade de Grace finalmente havia sido ouvida. E agora, o país exigia justiça. O tribunal já estava cercado por vans de imprensa quando o sol nasceu. Os repórteres vestiam casacos pesados enquanto as câmeras focavam nas portas da frente, prontas para capturar cada segundo do que muitos chamavam de o julgamento criminal mais significativo que o condado havia visto em anos. Lá dentro, os oficiais de segurança revistavam todos que se aproximavam da sala do tribunal. A gravidade do caso pairava no ar como um peso. Andrew foi trazido através de um corredor seguro. Seus pulsos estavam algemados, e seu rosto mostrava a exaustão pálida e zangada de um homem que havia perdido o controle de tudo. Ele olhou para a multidão, mas não encontrou simpatia nos olhos ao seu redor. Momentos depois, Lila chegou em um veículo de segurança. Suas mãos estavam firmemente algemadas, e ela saiu tremendo enquanto os repórteres gritavam seu nome. Os oficiais a guiaram para dentro do prédio. Ela manteve a cabeça baixa, ciente de que cada câmera estava capturando sua queda da vida glamourosa que ela exibiu com orgulho. Dentro da sala do tribunal, os assentos públicos se encheram rapidamente. Cada fila estava lotada de jornalistas, moradores locais, observadores legais e pessoas que haviam seguido a história de Grace. Desde o início, conversas sussurradas ecoaram por toda a sala, até que o xerife pediu silêncio. Evan e Grace entraram na sala do tribunal juntos e sentaram-se na primeira fila. Grace exibia uma expressão calma, embora suas mãos tremessem ligeiramente enquanto ela as colocava sobre sua barriga. Os movimentos constantes do bebê a lembravam de que ela estava lutando por mais do que apenas sua própria justiça. Evan sentou-se ao lado dela, preparado para testemunhar novamente. Sua presença protetora a fazia se sentir segura, mesmo enquanto a atenção da sala a pressionava. O julgamento começou com o promotor apresentando a base do caso. Ele começou com as imagens do hospital. A tela grande ganhou vida enquanto o vídeo mostrava Andrew entrando no quarto, aproximando-se da cama onde Grace dormia e estendendo a mão para o tubo de oxigênio. O júri se inclinou para a frente. Um murmúrio se espalhou pela sala do tribunal. Andrew olhou fixamente para o chão. O promotor explicou cada detalhe, enfatizando a intenção e o perigo. Em seguida, ele passou para a segunda peça de imagens. O confronto na floresta nevada apareceu na tela. O júri assistiu Andrew gritando, atacando e lutando contra Evan, enquanto Grace desabava de dor. O silêncio na sala ficou mais profundo. Em seguida, veio a implicação de Lila. Ela foi chamada ao banco das testemunhas. Seu rosto estava manchado de lágrimas
enquanto ela olhava para os membros do júri. Ela explicou como Andrew a havia manipulado. Ela admitiu que o ajudou em várias ocasiões e alegou que nunca acreditou que ele realmente machucaria Grace. Ela insistiu que agiu apenas por medo e confusão. O promotor a interrogou cuidadosamente. Finalmente, ela declarou que Andrew a forçou a ajudá-lo a escapar e esperava que admitir a verdade reduzisse sua sentença. Seu depoimento encheu a sala do tribunal com um forte senso de traição. O advogado de Andrew tentou refutar as acusações. Ele argumentou que Andrew sofreu um colapso psicológico momentâneo. Ele apresentou Andrew como um homem sobrecarregado pela pressão, não um criminoso. Mas a evidência permaneceu firme. Cada palavra do depoimento, cada ataque gravado, cada relatório médico contradizia a defesa. A sala do tribunal percebeu. Até mesmo os membros do júri pareciam não se convencer pelo argumento de pânico temporário. Quando Grace foi chamada ao banco das testemunhas, toda a sala do tribunal pareceu prender a respiração. Ela se levantou lentamente e caminhou para a cadeira da testemunha. Ela colocou a mão sobre a barriga enquanto levantava a outra para fazer o juramento. O júri a observou atentamente. Sua voz tremeu no início, mas se acalmou. Ela descreveu a noite em que Andrew a trancou dentro do carro em chamas. Ela descreveu o pânico, as chamas, o medo que sentiu por seu filho não nascido. Ela descreveu o ataque no hospital e o momento em que percebeu que Andrew a queria completamente fora. A sala do tribunal estava em silêncio. O juiz se inclinou para a frente. As palavras de Grace fluíram com uma honestidade crua que atravessou cada coração que a ouvia. O promotor pediu que ela descrevesse o confronto na floresta. Ela relatou como Evan a carregou pela neve, como Lily tentou confortá-la, como Andrew emergiu da escuridão, exigindo controle. Quando ela descreveu Andrew a empurrando e a dor rasgando seu corpo, vários membros do júri reagiram visivelmente. Sua voz quebrou quando ela falou sobre pensar que poderia perder seu filho. Ela enxugou as lágrimas e continuou até contar tudo o que havia suportado. Evan subiu ao banco das testemunhas em seguida. Sua voz firme contrastava com a emoção na de Grace. Ele falou sobre o incêndio, o resgate, o confronto no hospital e, finalmente, a batalha na floresta. Seu depoimento transmitiu a clareza de um homem que viveu cada evento com total consciência do perigo. Ele respondeu a cada pergunta com cuidado e precisão. Quando perguntado por que ele se arriscou, ele olhou para Grace e disse simplesmente que nenhuma pessoa decente poderia deixá-la para trás. As testemunhas periciais se seguiram. Um investigador de incêndios declarou que o SUV havia sido incendiado deliberadamente. Um especialista médico descreveu os perigos que Grace e seu filho não nascido haviam enfrentado. A evidência ficou mais pesada a cada depoimento. Cada detalhe apontava para um padrão de dano intencional. Em um ponto, Andrew explodiu durante o interrogatório. Ele gritou que todos estavam mentindo, que Grace arruinou sua vida, que Evan a manipulou. Sua voz era estridente de raiva. Os oficiais avançaram imediatamente enquanto o juiz o ordenava a sentar e permanecer em silêncio. O júri observou o acesso de raiva cuidadosamente. Revelou mais verdade do que qualquer depoimento poderia. Fora do tribunal, uma grande multidão gritava: "Justiça para Grace!" Os repórteres davam atualizações de hora em hora. A nação aguardava o resultado. Dentro da sala do tribunal, Grace procurou a mão de Evan. Ela estava tremendo. O juiz se preparou para enviar o júri para deliberar. Andrew olhou para ela com ódio, enquanto os oficiais se preparavam para escoltá-lo para fora. Layla chorou baixinho em sua mesa, percebendo o peso de suas escolhas e da vida que ela havia destruído.
A sala do tribunal parecia suspensa no tempo. Grace se agarrou à mão de Evan e sussurrou uma oração silenciosa. Tudo dependia do que aconteceria a seguir. O júri retornou após 4 intensas horas de deliberação, seus rostos solenes enquanto entravam na silenciosa sala do tribunal. Cada assento estava ocupado e cada respiração parecia contida. Grace apertou as mãos em torno de seu estômago, enquanto Evan mantinha seu braço firme atrás dela, preparando-se para qualquer decisão que os esperasse. Andrew permaneceu entre 2 oficiais, enquanto o veredito era lido. A sala do tribunal ficou mais fria quando o juiz anunciou a sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A expressão de Andrew se contorceu com descrença, mas ninguém desviou o olhar. A justiça, há muito atrasada, finalmente chegou para Grace e para a criança que ela protegia. Layla entrou momentos depois, escoltada por guardas, com os pulsos algemados, enquanto ela enfrentava a sala do tribunal com os ombros trêmulos. O juiz também ditou sua sentença, declarando 25 anos de prisão estadual por seu papel como cúmplice e por tentar fugir da perseguição. O peso de suas ações finalmente desabou sobre ela. No momento em que as últimas palavras foram ditas, Grace começou a chorar. Seu corpo tremeu com a liberação de meses de terror. Evan a alcançou instantaneamente e a envolveu em seus braços, enquanto Lily se inclinava do banco para abraçar os dois, criando um círculo de calor em meio à tensão da sala do tribunal. Os repórteres correram para entregar manchetes de última hora, e em questão de minutos, a vitória da justiça foi divulgada nacionalmente pelos principais meios de comunicação. O público sentiu um senso coletivo de triunfo ao ver a cobertura. Muitos haviam seguido cada passo da luta de Grace e agora celebraram a decisão com apoio esmagador e renovada compaixão. Depois que a equipe médica confirmou que ela estava bem o suficiente para sair, Grace recebeu alta com instruções específicas para descansar e evitar o estresse. Evan a levou, junto com Lily, de volta para a cabana, dirigindo com o máximo cuidado pelas estradas da montanha. A neve havia amolecido e a luz do sol filtrava-se pelas árvores como um convite para uma vida mais calma. De volta à cabana, Grace sentiu o bebê chutar com mais força do que sentira em dias. A sensação trouxe um sorriso suave ao seu rosto. Ela colocou a mão de Evan gentilmente sobre o estômago para que ele também pudesse sentir. Lily observou com espanto brilhante, seu alívio florescendo em alegria ao sentir a segurança do momento. Durante os dias seguintes, a comunidade enviou uma enxurrada de presentes para a cabana. Chegaram caixas cheias de cobertores, roupas de bebê, cartas de encorajamento e pequenos itens feitos à mão. Grace leu cada mensagem lentamente, tocada pela bondade de estranhos que haviam acompanhado sua história. A generosidade envolveu o lar em conforto. Evan passou a tarde reparando a porta danificada que Andrew havia tentado arrombar durante a tempestade, medindo a moldura cuidadosamente e substituindo os painéis quebrados, querendo que a cabana se sentisse segura novamente. Grace o observou da janela, grata pela paciência e pela dedicação tranquila que ele colocava em cada tarefa que completava. Lá dentro, Lily pintou um quadro colorido usando seu pequeno conjunto de pincéis de aquarela. Quando terminou, ela o pendurou com orgulho na parede da sala de estar. O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas sob um sol brilhante. Ela o chamou de seu novo quadro de família, e a simplicidade dele fez os olhos de Grace se encherem de lágrimas quentes. Naquela noite, Grace insistiu em ajudar a preparar um pequeno jantar. Ela se moveu devagar, mas deliberadamente, enquanto cortava legumes e mexia a sopa,
enquanto Evan lidava com as tarefas mais pesadas. O aroma de ervas quentes encheu a cabana. Lily arrumou a mesa com mãos cuidadosas, orgulhosa de contribuir. Juntos, eles criaram uma atmosfera pacífica. Enquanto o sol começava a se pôr, uma luz dourada se derramou pelas janelas. O brilho suavizou cada superfície que tocou, dando ao quarto uma luminosidade suave. Grace parou perto do balcão e respirou fundo, permitindo-se absorver o momento. A paz, algo que ela temia nunca mais sentir. Finalmente se instalou calorosamente ao redor dela. Evan se aproximou e colocou a mão suavemente sobre o estômago de Grace. Ele esperou, e em segundos sentiu o bebê empurrar com um pequeno chute firme. Seus olhos suavizaram com admiração. Ele olhou para Grace e viu força renovada em sua expressão. Ela sorriu para ele com uma gratidão que as palavras nunca poderiam capturar completamente. Lily subiu em uma pequena cadeira de madeira e se aproximou da barriga de Grace. Ela pressionou o ouvido suavemente contra o tecido do suéter de Grace e ouviu com pura fascinação. Quando ela ouviu o movimento rítmico, riu suavemente e bateu palmas. O som encheu o quarto com uma doçura que suavizou todas as preocupações. Evan ficou atrás delas, sentindo o peso silencioso de tudo o que haviam sobrevivido. Ele colocou uma mão no ombro de Lily e outra nas costas de Grace. A pequena família que eles se tornaram parecia real naquele momento. A tempestade tirou tanto deles. No entanto, os uniu de uma maneira que nenhum deles esperava. Ele olhou pela janela para as cores desbotadas do céu. A floresta se estendia silenciosamente além da cabana, seus galhos nevados brilhando. Grace parou ao lado dele, apoiando-se suavemente em seu ombro. Ela sussurrou seu agradecimento por sua coragem e paciência. Ele a assegurou que ela merecia paz, segurança e cada momento brilhante que ainda estava por vir. Evan se virou para ela e a abraçou apertado. Lily se juntou ao abraço com um sorriso brilhante. Os três ficaram juntos no centro do quarto, compartilhando calor e esperança. Grace sentiu o bebê se mover novamente, lembrando-a de que a vida continuava a crescer dentro dela, apesar de cada dificuldade que eles enfrentaram juntos. A cabana parecia um santuário. Grace respirou calmamente pela primeira vez em muito tempo. Evan colocou um cobertor em volta dos ombros dela e a guiou para o sofá. Lily se aconchegou ao lado deles, encostando a cabeça no braço de Grace. A quietude tranquila envolveu os três como uma promessa de algo melhor lá fora. O crepúsculo se instalou sobre a neve, enquanto a cabana ficava em silêncio. Grace sussurrou que finalmente se sentia livre. Evan segurou a mão dela, enquanto Lily se aninhava nela, sua pequena família abraçando a noite tranquila que prometia um futuro. Se você chegou até aqui, é porque a história de Grace tocou você no fundo. É uma história sobre enfrentar o inimigo onde a esperança parecia ter acabado. Deixe um comentário abaixo e me diga qual foi o momento mais chocante para você nesta parte da história. Você acha que Evan fez a coisa certa ao confrontar Andrew no hospital, mesmo que fosse arriscado? Estamos muito felizes por você ter acompanhado a justiça de Grace até aqui. Se você gostou desta parte, por favor, clique no botão gostei, inscreva-se no nosso canal e deixe um comentário dizendo: assisto de São Paulo no horário de Brasília, e a atitude do Evan me deu uma nova perspectiva sobre a verdadeira coragem de um pai. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias que mostram que, mesmo nas noites mais escuras, a coragem de uma pessoa pode acender a chama da justiça para muitas outras.